Vamos lá, tem que acessar a plataforma para gerar o evento de CAT. O cliente vai em previdenciário, vai em arquivo CAT. Aqui a empresa já vai estar pré-selecionada, porque ela está dentro da senha do cliente em si. Então, ou seja, essa CAT ela tem que ser preenchida dentro da empresa a qual o funcionário está vinculado, seja ela filial ou seja a matriz. Aqui é bem simples. Você vai selecionar o funcionário a qual você vai enviar a CAT. Selecione a data que foi o acidente. Lembrando que em casos de acidente do trabalho, a empresa tem até um dia útil para encaminhar os dados da CAT. E em caso de óbito, tem que ser enviado imediatamente. Então aqui nós vamos colocar a data do acidente. Vamos colocar o tipo, né, que foi, se foi de trajeto ou se foi de doença. Aqui a data do registro e o número da CAT, ela não é obrigatória. Mas caso você tenha esses dados registrados já de uma CAT anterior ou uma CAT que você só está fazendo a reabertura, é bom colocar esses dados de CAT. Aqui você vai colocar o tipo de CAT. Aqui você vai colocar se é inicial ou reabertura, a comunicação. Inicial é se você está iniciando a CAT. E reabertura é no caso se você já tem o número da CAT e quer fazer a continuação do número do atendimento. Então aqui no caso a gente vai preencher a CAT inicial. Se houve morte, sim ou não, vamos colocar não. E se houve um registro policial, vamos também colocar não. Qual a situação geradora? Aqui nessa situação geradora, é um código que vai vincular o e-social. Então aqui você tem todos aqueles dados da CAT previdenciária. Então você coloca o tipo de situação. Então aqui eu vou colocar impacto sofrido por objeto projetado. Só como exemplo, ele vai trazer, tá, esses dados aqui dessa informação. Aqui eu vou colocar que a CAT foi emitida pelo empregador. E se tiver alguma observação, eu posso colocar aqui nesse momento. Embaixo vai ser os campos de local do acidente. Aqui também você vai preencher todos os dados de acordo com como você preencheria lá no sistema da Previdência. Correto? Então aqui você seleciona se foi no seu estabelecimento ou se no estabelecimento terceirizado, no via pública. Eu vou colocar que foi uma via pública. A especificação do acidente pode ser uma batida, etc. Qual o setor, nesse caso aqui, que foi o acidente, se foi dentro da empresa, tá? Como não foi dentro da empresa, eu vou deixar em branco esse setor. Não vou colocar nenhum setor. Mas se caso aqui fosse dentro da empresa, eu ia colocar aqui dentro da empresa e informar o setor que ocorreu o acidente. Aqui ele já vai puxar todos os dados que já está predefinido no cadastro do cliente. O tipo de logrador aqui é interessante você colocar, tá? Porque também é um dos requisitos do e-social. Quando for dentro da empresa, coloca o área, tá? Parte do corpo atingida. Aqui é onde foi atingido dependendo do acidente. Então vamos colocar aqui que ele foi no braço, só como exemplo. A lateralidade, no braço direito ou esquerdo, vamos colocar direito. O agente causador, que também é descrito nos da Previdência. Vamos colocar o mesmo, impacto sofrido por pessoa, e aqui nós vamos por último para o atestado. Esse campo de atestado, você só informa se você tiver o atestado. Caso o funcionário não entregou o atestado, mas você já tenha que enviar a CAT, você coloca não, e depois você retifica essa CAT. Só que não perca esse prazo de envio da CAT, ou seja, mesmo que esteja faltando qualquer dado aqui, você não pode perder o envio da CAT. Então, mesmo assim, você envia que depois a gente pode fazer essa retificação. Então, aqui eu vou colocar que não tem atestado e vou enviar o cadastro.
A operação foi efetuada com sucesso. Ele gerou a CAT. Agora nós vamos enviar essa CAT ao e-social, devido ao prazo curto que a gente tem. Então aqui o sistema já vai apresentar um ícone do e-social. Nós vamos clicar nesse ícone. O evento aqui já está gerado. Ele gera o evento como pendente para envio, correto? E aqui ele deixa um campo de validação. São os campos obrigatórios do pré-cadastro. Ou seja, nesse caso aqui, nós temos uma análise do pré-cadastro dele e do que pode ser corrigido. Então, aqui o sistema está informando que a CAT aqui, no caso, como for um acidente, ela tem que ter os dados do atestado. Então, nós vamos voltar aqui. Vamos editar essa CAT e vamos informar o dado do atestado. Então, vamos colocar que a data do atendimento foi dia 13, o horário de atendimento foi 8 horas, o local de atendimento não precisa. Quantos dias de atestado? 5. Ele deverá se afastar? Sim. Qual a natureza da lesão? Uma lesão imediata. São dados aqui do atestado em si do funcionário. E o CID aqui embaixo, ele também é obrigatório. Eu vou colocar aqui qualquer CID, tá? Só para a gente fazer um teste. E o emitente de um atestado seria aqui, eu vou colocar qualquer médico também. E vamos editar. Pronto, agora eu vou encaminhar o e-social. Vocês podem ver que a validação agora foi corrigida. Ou seja, já está pronto para encaminhar o e-social. Qualquer erro que der na validação, o sistema vai informar para ser corrigido. No caso aqui, deu erro porque eu informei que era uma doença. Então, como é doença, ele quer que vincule o atestado. Então, agora as ações aqui vai ser encaminhar ao e-social. Pronto, esse evento vai gerar um código de envio e vai entrar na fila de processamento. Esse processamento ele vai ficar mudando aqui de acordo com que o e-social for recebendo o arquivo. Então eu vou ficar atualizando para ver o que o e-social me deu de resposta. Se aparecer finalizado, é porque o e-social aceitou e vai gerar um recibo da CAT enviada. Caso haja algum erro, ele vai informar qual o erro que tem que ser corrigido. E aí a gente vai liberar para retificação caso tenha algum erro. Então vamos atualizar novamente. E tem que aguardar essa fila de processamento. Mas a CAT, isso tudo depende do retorno do e-social, que pode demorar, pode ser imediato, como pode demorar até meia hora para o retorno deles. Mas em si, essa é a forma de envio para a CAT.